Dádiva divina é o nosso assunto de hoje. E o verso que nós escolhemos para este assunto está em Provérbios 16. Provérbios 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Dádiva divina, mãe é dádiva divina. Mãe é presente de Deus para nós. Infelizmente, algumas pessoas são órfãs, mas estamos num mundo decaído e essas coisas tristes acontecem. Também há exceções, há mães que não são exemplo de dedicação e amor, não se comportam como um presente de Deus para os seus filhos, mas essa é uma responsabilidade pessoal, não é culpa de Deus. E mais uma vez salientamos aqui, são exceções. Mesmo nos nossos dias, quando vemos tantas notícias tristes relacionadas a este assunto, ainda assim elas são exceções. Então, repetimos mais uma vez, não é culpa de Deus, perfeito só Ele. Deus é perfeito em todos os seus atributos. E olha, é tão difícil, mesmo nos nossos dias, é tão difícil uma mãe que fuja ao padrão de Deus, que ele diz em Isaías 49, 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. O que nós temos neste verso? Aquilo que falamos pode até acontecer, esse é o sentido do verso. Dificilmente uma mãe foge aos padrões de Deus, mas pode acontecer. Deus, porém, nunca esquece. Por isso também falamos. Deus é perfeito em seu amor também para conosco, porque Ele é perfeito em todos os seus atributos. Deus nunca esquece logo aqueles que ficaram privados de suas mães, ou que tiveram mães nessa lista de exceções, que não cuidaram deles, etc. Isto não aconteceu porque Deus os esqueceu. Já, inclusive, falamos antes, vivemos num mundo decaído. No seu plano para a família, Deus preparou a mulher física e emocionalmente para ser mãe. O carinho, a proteção, o amor, a dedicação aos filhos tornam a mãe o exemplo humano usado pelo próprio Deus para falar do seu consolo aos seus filhos. Deus usou o exemplo da mãe, do consolo da mãe, para falar do seu consolo aos remidos na eternidade.
no mundo, Deus não encontrou comparação melhor para que nós entendêssemos o que ele queria dizer. Então, Deus diz lá em Isaías 66, verso 13: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Deus compara o seu consolo aos remidos na nova Jerusalém, ao consolo de uma mãe ao seu filho. Irmãos, isso é significativo. Deus compara o seu consolo a nós na eternidade, ao consolo, a eficiência do consolo de uma mãe ao seu filho. Então percebam o valor que tem as nossas mães, dádiva divina, presente de Deus. Como nós temos nos comportado em relação a elas, a esta dádiva de Deus. Olha, consolo de uma mãe a seu filho é usado como comparação de Deus no consolo aos seus remidos, aqueles que foram tornados, foram feitos seus filhos por intermédio de Jesus. Sublime isso, as duas coisas, o consolo de uma mãe a seu filho e o consolo de Deus aos seus filhos, aos seus remidos. Notem que o exemplo de Deus ao mencionar uma mãe é geral. Deus não se refere aqui à mãe cristã, porque, como já dissemos, ele equipou, ele capacitou todas as mães para agirem da forma especial como elas agem em relação a seus filhos. As mulheres receberam de Deus esse dom. E o que dizer de uma mãe cristã? As mulheres, de forma geral, receberam esse dom, o dom de cuidar de seus filhos, o dom de demonstrar amor para com eles. Mas nós, crentes em Jesus Cristo e que nos moldamos segundo a sua palavra, a Bíblia, o que podemos na Bíblia verificar em relação a uma mãe cristã? O que dizer de uma serva de Deus no preparo de seus filhos para a vida, para o mundo, o preparo de seu caráter, o preparo para que seus filhos sejam servos do Senhor e não se prendam às futilidades desse mundo, que são muitas. O que dizer de uma mãe cristã? Olhemos para esse verso, Provérbios 16, verso 3. Como já dissemos antes, este verso, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, é um verso dito pelo sábio escritor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado a cada um de nós. É um verso que vem diretamente a nós. Antes, então, de repente, aplicarmos este verso às mães já capacitadas por Deus, e aqui especificamente mães cristãs no cuidado de seus filhos, que são herança de Deus,
Vamos pensar na nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós em relação à nossa consagração ao Senhor de tudo o que nós fazemos, de todos os nossos planos, nossas obras. Consagre ao Senhor significa dedique ao Senhor, faça para o Senhor, ou como se fosse para o Senhor. Confie ao Senhor tudo que você faz. É interessante porque quando paramos nesta primeira parte, consagre ao Senhor tudo que você faz, ora, vamos então começar a examinar o que nós fazemos. O verso diz tudo. Há algo que eu não posso consagrar ao Senhor, então eu não devo fazer. Há algo que eu não posso dedicar ao Senhor. Sabemos que a Bíblia nos ensina a fazer aquilo que nós fazemos ao nosso próximo. Olha, o nosso emprego, os nossos estudos, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fosse para o Senhor. É ensino que nós conhecemos muito bem. E concorda aqui com Provérbios 16:3. Isso significa o quê? Que de repente eu possa estar fazendo algo sem ser no capricho, sem ser o meu melhor. Ora, eu não vou ser o melhor em tudo, mas eu posso dar o meu melhor. E é este o sentido. E ainda colocando diante de Deus. Então, Provérbios 16:3 vai abrindo para nós muitas portas em termos de assuntos, em termos de vida, da nossa vida. Olha o que falamos, o que pensamos, como agimos, e se Deus, se Ele está em primeiro lugar na nossa vida, e é o que a Bíblia nos desafia a fazer, tê-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus mesmo, ele foi bem exclusivo quando disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Em relação à família, já comentamos aqui em outras oportunidades. Jesus não aceita ser relegado a segundo plano. Jesus não quer estar no segundo lugar. Pais, e aqui, Dia das Mães, a mãe está incluída, não podem estar em primeiro lugar. Deus, nosso Deus Trino, precisa estar em primeiro lugar. Ele quer o nosso melhor, e é inclusive por isso que precisa ser assim. Se ele não estiver em primeiro lugar, eu não estou consagrando a ele tudo que eu faço, inclusive o meu amor pela minha mãe, o meu respeito, obediência, consideração para com ela. Se Deus, meu Criador, meu Salvador, aquele que me sustenta, Deus, o único verdadeiro Deus, não estiver em primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Então, é muito natural que seja dessa forma. A partir daí, então, consagrar ao Senhor tudo que você faz, significa o quê? Deus em primeiro lugar. E tudo que eu fizer, eu vou fazer dedicando a Ele aquilo. Em outras palavras, vou querer agradá-lo naquilo. Vou fazer de forma a que a vontade dEle seja satisfeita. Mensagem para todos nós. E o verso é complementar. E os seus planos serão bem-sucedidos. O que você planejar, o que você fizer, sendo abençoado por Deus, tendo a aprovação de Deus, confiado ao Senhor, consagrado, dedicado ao Senhor,
não tem como não dar certo. Aplicado então às mães, como podemos colocar a Bíblia na vida das mães para que os seus planos de criação de seus filhos, a formação deles, de seu caráter, sejam bem-sucedidos. Exemplo, consagre a educação que você dá a seus filhos a Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. E essa educação será bem-sucedida. Isto nos faz levantar algumas perguntas. Claro, não vale apenas não vale apenas para as mães, vale para os pais, para os tios, para os avós, bisavós, tataravós, vale para todo aquele que quer e precisa, e Jesus falou, influência na vida de outras pessoas. Mas aqui aplicado às mães, então fica aí a pergunta, quem é Deus para os seus filhos? Um ilustre desconhecido? Você tem muito a ver com isso. No que você quer que eles creiam, no que você quer que seus filhos creiam quando eles forem grandes, quando eles tiverem entendimento. No Big Bang, a grande explosão que formou o universo, segundo os cientistas, alguns, né? Não todos. No que você quer que eles creiam, no acaso, que todos os detalhes das coisas que nós vemos e que nós cremos, de acordo com a palavra de Deus, temos essa certeza, criadas, todos esses detalhes. Você quer que seus filhos creiam que passaram a existir por acaso? Você quer que eles creiam no acaso? De onde você quer que seus filhos tirem forças quando precisarem? Você é o exemplo deles. Eles olham para você. E olha, ainda hoje, ainda nos nossos dias, mesmo com toda a mudança que há no mundo, os filhos ainda olham muito mais para as mães do que para os pais. E qual é o resultado disso? Na sua vida, na vida dos seus filhos. Da consagração a Deus de sua vida na dedicação a seus filhos. Provérbios 16, verso 3, o nosso verso escolhido hoje como verso principal da palavra, desafia as nossas mães, as queridas mães, a fazerem o melhor naquilo que Deus já as equipou, naquele recurso que Ele já deu a elas, recurso que é só delas, capacitação que é só delas e de todas as mães do mundo. A mãe cristã, aquela que crê em Jesus, aquela que é nova criatura, ela ainda se diferencia um pouco mais. Por quê? Porque ela consagra a Deus tudo o que faz. E qual será o resultado, então? Nós lemos aqui. Os seus planos serão bem-sucedidos. O que você tem como plano
para os seus filhos. E é claro, nós sempre temos o ideal para eles, o ideal de Deus para eles, não o nosso ideal, mas se nós nos consagrarmos a Deus, Ele vai nos mostrar que é ideal. Os filhos vão ouvir mais os pais, vão ser mais obedientes, porque vão ver a própria vida, o próprio exemplo deles a ser seguido. Vão ver o sucesso deles. Vão ver que eles são abençoados por Deus no que fazem. Vão conhecer sua fé. Mas fica o desafio bíblico. Nossos filhos precisam conhecer Deus. E eles têm uma facilidade muito grande para aprender. Quanta coisa eu aprendi na minha infância, quanta coisa eu aprendi de minha mãe na minha infância. Aprendi muita coisa na igreja, mas em casa, começou em casa que eu aprendi, tanto de versos bíblicos como de cânticos, da adoração ao nosso Deus. Exemplo, em casa. Os filhos, então, seguem o padrão dos pais, quando esta é uma realidade. E o tempo passa. E sabe o que vai acontecer? Nós frisamos um pouco neste início aquelas mães que têm filhos pequenos. Mas esses filhos vão crescendo e vão vendo se aquilo que aprenderam na infância com os pais bate com a Bíblia. Olha a nossa responsabilidade. Vão confrontando com as futilidades do mundo, vão confrontando com o comportamento dos pais e do mundo, e vão escolher. A escolha é deles, a responsabilidade é individual, mas a nossa parte precisa ser feita. Os dias vão passar, os filhos vão crescer, e você que está me ouvindo, temos pessoas aí de várias idades, temos, de repente, crianças, temos adolescentes, temos jovens, temos muitos adultos, muita gente madura, e temos também gente de idade, bastante gente de idade nos ouvindo. Nunca, Provérbios 16:3, poderá ser deixado de lado, porque filhos crescidos continuarão a olhar o exemplo de seus pais. Filhos crescidos vão, inclusive, homenageá-los quando virem neles este exemplo. Filhos crescidos, maduros até, de repente vão conversar com seus pais. Olha, isso não depende de cultura, porque nós estamos falando aqui de experiência e de andar com Deus. Eles podem, muitas vezes, se aconselhar com seus pais, confiar neles. Se acontece o contrário, se eles vêm com outros argumentos, pode ser que em determinado momento houve uma falha de nossa parte. Pode ser que não, pode ser que a escolha dele é que não está sendo uma escolha correta. Porém, a responsabilidade é individual e eles, diz a palavra de Deus, nunca vão se esquecer daquilo que você ensinou a eles. E olha, no momento difícil,
no momento assim, bem difícil, eles vão se lembrar do seu ensino. Eles vão se lembrar que existe um Deus no céu. E seus planos para seus filhos, neste momento, estarão dando certo. Eles, de repente, mesmo tendo dado muita cabeçada aí no mundo, querendo fazer as coisas do jeito deles, eles podem sim, lá na frente, se voltar para Deus. Provérbios 16, verso 31, ele diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Primeira coisa que de repente nós podemos entender aqui, o cabelo grisalho, o cabelo que mostra, tirando as exceções, a vida de alguém que já tem aí uma boa quilometragem rodada, de repente já está caminhando para a terceira idade ou já está nela. O cabelo grisalho e o judeu, ele entendia que aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, Deus dá a ele longa vida. Nós sabemos que nem sempre é assim, mas eles criam que aquela pessoa era abençoada, inclusive com longevidade. Então, uma das formas de entendermos o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor já é nesse sentido. A pessoa que consagra tudo que faz a Deus, a pessoa que consagra a sua vida a Deus, é alguém abençoado, abençoada por Deus. E o outro sentido aqui para nós, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, esplendor, brilho, glória. Mas sabe, esta glória é um reflexo de Deus. Este crente em Jesus Cristo, este servo, esta serva, esta mãe serva, para não nos esquecermos aqui de nossa homenagem às mães, ela vai refletir a luz de Jesus. Então o verso fala: isso se obtém mediante uma vida justa. Como nossos planos que estejam de acordo com a vontade de Deus para os nossos filhos, como eles vão dar certo? Como serão bem-sucedidos se olharmos para trás em relação à nossa vida? Nós, aqueles que já caminhamos aí durante um bom tempo nesta vida, se não tivermos uma vida justa, se filhos, e não apenas filhos, mas todos aqueles que têm contato conosco, não viram em nós, ao longo dessa caminhada, um exemplo. Então, o desafio, ele é grande quando nós somos jovens, os jovens casais, por exemplo, porque à medida em que esses casais forem amadurecendo, e quase toda semana aí nós temos agradecimentos por casais que completaram aí mais um ano de vida matrimonial. Eles vão olhar para trás a cada ano, vão se avaliar diante de Deus e em termos de casais também. Sua vida foi e tem sido uma vida justa, uma vida na presença de Deus. Então, Provérbios 16, 31 é o resultado na vida de alguém que, desde a sua juventude, quando contrai matrimônio, cuida de seus filhos, da sua família,
desta forma, consagrando ao Senhor tudo o que faz, confiando no Senhor todas as suas obras, todos os seus caminhos. É assim que se obtém de Deus planos bem-sucedidos. Resultado? O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Olha, a sua vida glorifica a Deus. É Deus quem vai ser honrado, é Deus quem vai ser glorificado. O mundo vai fazer isso. Foi Jesus que disse isso lá em Mateus 5. O mundo vai ver as suas boas obras e vai glorificar ao Pai. Isto vale, olha, hoje falando sobre família, para o resultado na vida dos nossos filhos. Eles vão glorificar a Deus. Eu glorifico a Deus pelo fato de ter nascido em lar cristão, pelo fato de meus pais terem sido exemplo para mim, exemplo de vida cristã. Ninguém aqui está falando que os nossos pais, pai e mãe, são perfeitos, isso nós já falamos no início, mas eles procuraram fazer o seu melhor. Na sua imperfeição, dedicaram suas vidas a Deus. Então nós glorificamos a Deus. Eu nasci num lar cristão, muitos não tiveram esse privilégio. Aqueles que não nasceram num lar cristão, mas que conheceram a Jesus depois, de repente seus pais ainda não conhecem a Jesus, estando eles vivos. E você, consagrando tudo que você faz ao Senhor, você pode ganhá-los para Cristo, porque é você que vai engrandecer ao Senhor na sua vida. Há pessoas que dão muito valor a conceitos modernos, conceitos atuais. Vá à Bíblia. Confronte-os com a palavra de Deus. E aí a gente olha Provérbios 31, 30. A metade do capítulo 31 de Provérbios, a segunda metade, fala totalmente sobre aquela mulher que anda segundo a vontade de Deus, a mulher exemplar, a mulher virtuosa. Então aqui, a partir do verso 10 até o verso 31, esta é uma passagem muito conhecida que exalta esta mulher, que glorifica a Deus com a sua vida. E o verso 30, o penúltimo verso deste capítulo, ele diz: a beleza é enganosa. Sabe o que nós estamos lendo aqui? A beleza é enganosa? Conceito exterior, conceito do mundo, não é esse ressaltar a casca, ressaltar o exterior. Olha o que a Bíblia diz. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Algumas pessoas, com o tempo, com a idade, elas, à medida em que vão envelhecendo, elas vão ficando muito longe da formosura que tinham quando eram jovens. Outras não, outras até se conservam belas na sua velhice. Mas, sabe o que a palavra de Deus diz? A formosura, esta a que eu estou me referindo, ela é passageira. E conclui o verso 31, o verso 30 do capítulo 31, falando sobre esta mulher exemplar,
conclui assim: mas a mulher que teme o Senhor será elogiada, ela será engrandecida, ela será exaltada. O que ela fez será reconhecido e Deus será glorificado. Sabe por quê? Porque beleza exterior é enganosa. A beleza de Cristo em nós é que vale. E aí tem aquele cântico antigo, né? Tão belo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Ah, quando a beleza de Cristo é vista em nós, ninguém será enganado, muito menos nós mesmos. Quando a beleza de Cristo se vê em nós, Deus será glorificado. Quando a beleza de Cristo é refletida no nosso caráter, nas nossas ações, palavras e pensamentos, no nosso modo de ser, filhos verão e reconhecerão isto. E Deus é aquele que nos recompensa. Deus é aquele que premia os seus servos. O verso 31, inclusive, de Provérbios 31, ele termina assim: que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Num estudo que fizemos lá em Ruth, nós falamos um pouco sobre esta porta da cidade. Era o lugar dos encontros, era o lugar badalado da cidade, era onde as decisões importantes eram tomadas, era onde os líderes da cidade se reuniam, as autoridades se reuniam. Olha como termina este capítulo 31 em relação à mulher serva de Deus. E já que nesse final aqui eu citei a porta da cidade e falei sobre Ruth, vamos lembrar aí do exemplo de Ruth, o livro de Ruth que estudamos aí há poucas quintas-feiras atrás. Mulher bondosa, generosa, atenciosa, amiga, leal, trabalhadora, e ela fazia bem o que ela dava o seu melhor naquilo que fazia, excedia em relação a respeito no seu comportamento. Havia coisas que, de acordo com a lei, era direito dela fazer, e ainda assim ela era mulher humilde em termos de pedir permissão. Como Ruth nos ensina, como Ruth é um exemplo aqui para as mães dos nossos dias. Pensem em Ruth como mãe, com todas essas qualidades, qualidades de uma mulher que temia a Deus. Pensem em Ruth, que mãe ela foi. E no seu convívio ali com Noemi, que conhecia o Senhor, como Deus mudou o próprio coração de Noemi, que avó foi Noemi. Para o pequeno Obed, avô de Davi, todos eles ascendentes de Jesus, Deus é glorificado. E de que forma ele premiou a própria Ruth, dando a ela este privilégio, ainda que ela, tendo vivido antes, não tenha sabido disso, mas como Deus, através do exemplo de Ruth, nos fala ainda hoje. E tantos são os exemplos de mulheres abençoadas na palavra de Deus. Mulheres exemplares, mulheres muito boas, mães que agiram de acordo com a vontade de Deus, sendo elas mesmas exemplo, sendo elas mesmas quem primeiro apresentou Deus a seus filhos. Amém? Fica esta palavra aqui para todos nós,
porque inicialmente já falamos, é um desafio para todos nós em tudo que nós fazemos. E vamos nos alegrar com esta dádiva divina. As mães são presente de Deus para nós. Deus abençoe irmãos, Deus abençoe mães. Coloquem-se no centro da vontade de Deus. E o Deus que vê vai abençoá-las cada vez mais e mais. Amém.